Olá, eu sou Fabiana Pirro e começa agora o Pernambuco em Perspectiva, um programa para debater o redesenho do desenvolvimento de Pernambuco. E aqui ao meu lado, nosso moderador Francisco Cunha, com seus comentários enriquecedores. Como estás, meu amigo? Bem, Fabiana, e você? Estou ótima. Vamos ao novo tema. Vamos, e o tema de hoje é nada mais, nada menos do que educação. A educação tem como objetivo desenvolver conhecimentos, habilidades e valores que ajudam as pessoas a compreender o mundo, conviver em sociedade e exercer sua cidadania. O ensino fundamental é uma das etapas mais importantes desse processo, pois garante a aprendizagem básica em áreas como leitura, escrita, matemática, ciências e história. Após a educação básica, o ensino universitário oferece formação mais aprofundada em diferentes áreas do conhecimento, preparando profissionais para atuar no mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Além de formar especialistas, a universidade também estimula a pesquisa, a inovação e o pensamento crítico, ampliando as oportunidades de crescimento pessoal e profissional dos estudantes. Luciano Meira e Mariana Valença são os nossos convidados de hoje no Pernambuco em Perspectiva. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Olá, Fabiana, obrigado pelo convite. Luciano, vamos começar por você. Bora. A educação é frequentemente apontada como chave para o futuro e em uma reportagem antiga da revista Algo Mais, o senhor citou que a aula faliu. A escola brasileira, de forma geral, ainda ensina para o passado? Podemos dizer que o modelo tradicional de ensino está esgotado? A referência à aula faliu, Fabiana, foi uma alegoria, uma metáfora a indicadores muito antigos, pouco dinâmicos, pouco contemporâneos que usamos para descrever esse momento tão especial que é o encontro, essa construção de relações de aprendizagem na sala de aula. Sala de aula não faliu, a escola não faliu ainda, mas a gente tem que tomar muito conta porque tem um conjunto de inovações emergentes, como inteligência artificial, por exemplo, que pode realmente esvaziar salas de aula de universidades e do ensino básico muito rapidamente, se a gente não cuidar, justamente, pedagogicamente, de uma nova aula. E a gente está diante de um mundo que eu reputo como figital, ou seja, um mundo que tem atravessamentos do físico com o digital, com o social, e que a aula não contempla, usualmente. Ô Luciano, quando nós estávamos conversando antes de começar o programa e eu disse que quando eu li pela primeira vez essa sua afirmação de que a aula tinha falido, eu entendi que a sala de aula tinha falido. Mas você disse que não, é a aula. A sala de aula ainda pode ser salva. Você podia explicar um pouco mais essa diferença? Que parece sutil. Pois é, Francisco, pense hoje num parque. Desses que temos muitos agora, inclusive, e no parque você tem a pessoa que está lá fazendo o seu exercício e porta um smartwatch que captura dados da sua fisicalidade no mundo, seus batimentos cardíacos, quantos passos deu, ao mesmo tempo que mais adiante ali tem um grupo de jovens que usa o Spotify, uma plataforma de música que tem influência sobre seus corpos, porque eles dançam de acordo com essa música que está streaming, né? A ideia de que essa música está vindo por uma plataforma, e eles vão publicar esse negócio no TikTok e isso viraliza. Então são pessoas no mundo físico, como uma sala de aula, mas que estão conectadas com essa camada digital que atravessa nossos comportamentos diários. Menos na sala de aula. Inclusive, temos regras, leis inteiras que, de uma certa forma, são impeditivas ao uso do smartphone, por exemplo, na sala de aula. A gente podemos nos aprofundar sobre a questão dessa legislação específica do smartphone, mas o fato é que a aula precisa ser modificada pedagogicamente e a sala de aula pode ser recuperada para espelhar, por exemplo, um parque. Sim. Mariana? É importante a gente falar que a sala de aula, nessa perspectiva mais tradicional, ela continua sendo vista e utilizada como o único espaço de aprendizagem. Então, quando a gente sai
da sala de aula para fazer uma atividade de campo, por exemplo, quando a gente faz uma atividade extraclasse dentro da própria instituição de ensino, levando um grupo de cultura popular, uma ciranda, um maracatu, isso não é menos importante do que a sala de aula com o conteúdo de português, de geografia. Então, a gente precisa pensar nessa sala de aula de forma ampliada. Então, eu vejo ainda muitos professores, muitos profissionais da educação presos a essa dimensão da sala de aula física, conteudista, preso nos seus conteúdos, quando na verdade a gente pode ir muito além. Porque eu costumo dizer muito na universidade que se a gente tem uma atividade diferente que choca ali com o horário de aula, não tem problema que a minha aula deixe de acontecer, a aula específica de geografia, para que aconteça aquele momento que é interdisciplinar, que é único, porque a minha aula pode ser retomada a partir da leitura de um texto, por exemplo. Uhum. E aquela vivência, aquela experiência, ela é tão importante quanto o debate teórico dentro da sala de aula. Sim, eu tenho um espetáculo que eu faço, a Medusa, que é um texto de Cida Pedrosa, que conta a história. A gente escolheu toda a mitologia, tem várias versões, a gente sabe disso, mas a gente escolheu contar a história que a Medusa foi violada por um deus. E eu tenho circulado pelo Brasil, lá fora, e eu tive no Ceará e um professor de história chegou para mim ao término da performance e disse: Nossa, Fabiana, eu não sabia dessa versão da Medusa, que ela tinha sido violada. E eu sou um professor de história. Eu falei: Nossa, o teatro tem esse poder também de ensinar, não é, a história de forma recontando, né? A gente está contando a história nos dias atuais. Então, ou seja, é um aprendizado vivo. Tudo está acontecendo de acordo com o momento, com a nossa urgência. E a Medusa, por falar em feminicídio, eu acho que é um mote muito da urgência. E eu fiquei pensando nisso. Eu disse: Nossa, o teatro também tem esse poder de educar. E é isso que você está falando, né, Mariana? O teatro também é uma extensão da pode ser a extensão da sala de aula. Muito viva, muito viva. Vamos para o intervalinho, é rapidinho. Olhando para a empregabilidade e o interesse dos jovens na escola e no ensino superior, podemos afirmar que existe um descompasso entre o que se ensina e o que o mercado demanda? Definitivamente. Tanto é que o mercado, as grandes organizações, todas elas hoje possuem seus próprios processos formativos, o que é, de uma certa maneira, óbvio, né? Porque o conhecimento é muito dinâmico e ele é enriquecido com as práticas locais de dentro das organizações. Mas chegou a um ponto em que o jovem perdeu, e suas famílias perderam uma certa credibilidade no ensino universitário, por exemplo, justamente por essa distância que a universidade produziu da sociedade e dos setores produtivos ao longo dos últimos anos. Então isso é um problema grave. A universidade tem que se reinventar nesse sentido e ficar mais próxima, eu não digo nem do mercado, mas do mundo do trabalho. A universidade tem que estudar continuamente o mundo do trabalho, suas mudanças. De novo, veja o que a inteligência artificial está fazendo em vários setores e observar de maneira muito precisa, muito próxima, não pelo hype que, por exemplo, a inteligência artificial pode gerar, mas analisar cientificamente. Então, só para dar um exemplo, em 2016, com a emergência de inteligência artificial para análise de imagens de raio-x, tomografias, previa-se que o mercado de radiólogos seria assim, absolutamente transformado, de modo que as grandes organizações, redes hospitalares, não contratariam mais radiologistas. Aconteceu o contrário. Em 10 anos, o número de radiologistas só fez crescer. Por quê? Vários fatores, na verdade, mas existiu a inteligência artificial, permitiu, por exemplo, que pequenas clínicas pudessem ter serviços de radiologia e aí você de imagem, e aí você cresce a demanda enormemente e somente cerca de 30% do trabalho do radiologista é ler imagem, que seria substituído eventualmente por inteligência artificial. O outro tempo do radiologista é conversando com as pessoas, montando relacionamentos, preenchendo relatórios para as seguradoras que não confiam totalmente na inteligência artificial, porque você precisa responsabilizar um humano, uma inteligência de carbono, para poder, dentro do campo
da Seguridade Social, isso fazer sentido. Portanto, sem o hype que coisas como inteligência artificial provocam nas pessoas, a universidade tem que estar muito melhor conectada com o mundo do trabalho, para que essa formação, a partir de uma perspectiva de uma aprendizagem significativa, com as várias metodologias dinâmicas e ativas que hoje nós conhecemos, possa capturar o imaginário não só dos jovens, mas hoje a universidade hoje tem um espectro de uma audiência bastante ampla, né? Do idoso também, que frequenta esse espaço de aprendizagem, e, portanto, nós possamos realizar essa missão que é apoiar a transformação da sociedade. Mariana, quer acrescentar Não. algo? Então vamos com você. Como você avalia o interesse e o engajamento dos jovens na formação superior? Que estratégias instituições como a UPE têm adotado para manter o interesse dos jovens na formação acadêmica? Olha, Fabiana, essa pergunta é bem difícil. Um desafio. É um desafio imenso que a universidade, de um modo geral, tem enfrentado. Recentemente, a gente discutiu isso na universidade, no nosso conselho superior, exatamente porque hoje a gente tem vaga ociosa na universidade. Se durante muito tempo a gente tinha uma disputa por essas vagas, hoje a gente vê que algumas áreas elas estão deixando de serem disputadas, de terem o interesse desse jovem, dessa juventude, para atuar nessas áreas. Então é bem difícil. E falar enquanto instituição é mais difícil ainda quando a gente fala, sobretudo, do ensino superior, em que os professores eles têm uma certa autonomia sobre o seu trabalho, sobre o seu plano de ensino, sobre a sua didática. Então é difícil, mas a universidade, como o Luciano bem colocou, ela de fato precisa fazer um trabalho de autorreflexão para repensar essas novas dinâmicas sociais. Então, eu estava comentando antes da gente iniciar esse bate-papo que eu estudei na universidade que hoje eu dou aula em 2005. E hoje, 20 anos depois, a gente tem um cenário completamente diferente em vários aspectos. Eu vivenciei na prática a expansão do ensino superior. A gente viveu ali aquela experiência, aquele momento em que muita gente passou a ver naquilo uma possibilidade. Muita gente, ainda hoje, meus alunos, muitos são os primeiros da família a chegarem na universidade, a chegarem no ensino superior, o que é um grande avanço, sem sombra de dúvidas. Mas a universidade ela não avançou no sentido de dar conta dessas mudanças sociais todas que aconteceram ao longo das últimas décadas. Então, a gente vivenciou essa expansão significativa do ensino superior, que, sem sombra de dúvida, é uma coisa fantástica. A gente tem, de fato, uma democratização do acesso à educação, em tese, mas não necessariamente a gente tem uma educação que acompanhou, um processo formativo que acompanhou essas mudanças. Então, é algo bem, bem difícil mesmo. Então, a gente precisa sempre, enquanto docente, enquanto instituição, eu não sei como a instituição ela consegue fazer isso considerando a diversidade de professores, a diversidade de áreas, a diversidade de gerações, enfim, uma série de diversidades que estão presentes dentro da universidade. Como é que a universidade em si ela consegue dar conta de trazer isso de forma coletiva, enquanto instituição. Mas é necessário que ela faça, sim, esse incentivo, ela traga sempre esse debate, ela provoque os professores para essas mudanças todas, porque, de fato, a gente tem visto uma diminuição significativa do interesse pelo ensino superior. Inclusive, sobretudo, do ensino superior público, né? Porque agora o ensino superior público passou a ser lido como a nova rodoviária, a partir desse processo de expansão do ensino superior. Então, a classe média mais alta, ela já não quer mais chegar à universidade pública, porque Nossa. agora a universidade pública, ela tem gente pobre, ela tem gente preta, e aí essa classe média alta, ela não está mais querendo acessar o ensino superior. Então, são algumas coisas que precisam ser repensadas fortemente, porque a educação, sem sombra de dúvida, é algo que é básico, é fundamental para que uma nação, para que um território, para que uma região
de fato, se desenvolva, pensando no desenvolvimento, não no crescimento econômico, mas no desenvolvimento social das pessoas que habitam esses lugares. E Mariana, essa crise de relevância, né, para o ensino superior e também o ensino básico requer liderança e estratégia. Para começar a mudar, precisamos ter pessoas, né, que tenham processos, que tenham a dimensão da missão que lhes é entregue, seja como reitores ou professores ou professoras, e desenhar estratégias, tanto locais, do ponto de vista da sua sala de aula, mas também estratégias que conectam esse espaço de aprendizagem ao mundo do trabalho. Então, por exemplo, o ensino técnico é uma estratégia. Agora, como sabemos, o governo federal começa a investir no PROPAG, né, que é o programa de juros por educação, que é uma possibilidade, talvez a última, ao qual o Brasil se lance, de fazer do ensino técnico público um primeiro degrau e muito consistente e robusto, com excelência, que conecta o jovem ao mercado de trabalho de forma mais imediata, inclusive antes do ensino superior e logo após o ensino médio ou concomitante ao ensino médio. Então, assim, liderança e estratégia são absolutamente fundamentais para a gente vencer esse desafio. Sem educação não tem como o país, né, ir para frente. E sem educação a gente não tem como conseguir absolutamente nada nessa vida, né? Poxa, coisa maravilhosa para aprender, ler, escrever e ter um futuro melhor na vida lá na frente, né? O conhecimento, ele é fundamental. Eu mesmo tenho a formação na 4ª série, mas o meu conhecimento em mecânica, em elétrica, em ser família, até para ser família, ser pai, ser patriarca, você tem que ter o conhecimento de tratar e cuidar da família, né? Vai crescendo, vai evoluindo para fazer uma faculdade e a gente tem alguma coisa lá na frente, um trabalho melhor, coisas melhores na vida. Porque quem estuda trabalha para ganhar dinheiro. A gente vai para mais um intervalo e volta já. Fiquem com a gente. O entendimento de vocês em relação à relevância do ensino, que é absolutamente fundamental para qualquer tipo de desenvolvimento, seja o desenvolvimento do país, de um estado, de uma cidade. Mas, ao mesmo tempo, vocês relatam, né, que talvez a educação esteja sofrendo um dos maiores impactos da sua existência, vou dizer, moderna, né? Então, algo que está acontecendo agora está mudando essa forma de realizar a educação. E, essencialmente, impactado pela tecnologia, inteligência artificial, etc. Como é que vocês encaram essa questão? Porque isso é uma coisa bem polêmica. 500 anos atrás, o livro foi disruptivo nas salas de aula também, do ponto de vista de tecnologia e novos artefatos, uma radicalização da distribuição do conhecimento. Ali também o professor perdia essa centralidade do discurso. O lugar do saber. Isso, e ele podia ser distribuído. O início da comoditização, né, do conteúdo, que você podia distribuir entre livros. Agora, muito mais, porque você pode distribuir em plataformas. Então, a gente está precisando, com liderança e estratégia, uma revolução pedagógica para capturar o valor dessas plataformas e serviços digitais no mundo que é interconectado. Não tem jeito, isso de uma certa forma não tem volta. O problema é como é que a gente vai redesenhar, reinventar os espaços universitários do ensino básico para contemplar o poder, as possibilidades que essas novas tecnologias nos apresentam. Na universidade, a gente se depara o tempo inteiro com atividades que são feitas com o uso de inteligência artificial, em que eles pegam a pergunta, jogam lá, não leem o que está escrito. Terceirizou o pensamento. Completamente. E ainda vem assim no final: você quer que eu transforme seu texto? Ou seja, ele não leu. Não. E aí não adianta dizer não use, porque eles vão usar. Então, eu acho que a gente precisa procurar estratégias para que ele use isso de forma mais eficiente, de forma que ele leia, que ele entenda, que ele faça a relação. Menos descarado. Exatamente. Copiar, que ele colar. consiga fazer a relação daquilo que está sendo trabalhado com o território dele, né? E aí eu queria fazer uma referência a Milton Santos, que inclusive é o centenário dele agora
no próximo dia 3, que foi um grande pensador e que traz uma contribuição imensa para a geografia, no sentido de pensar a globalização, de pensar essa ampliação dos meios técnicos, né, que ele chamou de meio técnico, científico, informacional, mas existe a globalização como fábula, que é aquilo que a gente aprendeu há um tempo atrás, a globalização que a gente agora vai viver numa aldeia global, não existem mais fronteiras, não existem mais limites e todo mundo vai ter acesso à tecnologia. A globalização como perversidade, que é de fato como ela é, que a gente sabe que a tecnologia ela não é acessível para todas as pessoas, não há essa democratização, e a globalização como ela poderia ser, que é de fato essas tecnologias, esse meio técnico, científico, informacional a serviço da humanidade, a serviço das pessoas. Então a gente sabe como a tecnologia ela tem também ainda esse caráter de ampliação das desigualdades em alguma medida. Então, precisamos pensar nessas tecnologias para reduzir essa desigualdade e não para ampliar essas desigualdades territoriais. E tem uma regra básica, Francisco, nas ciências da aprendizagem, que é quem realiza o pensamento ganha a aprendizagem. Se você delega o pensamento ou o raciocínio terceiriza o raciocínio. ou terceirizando o raciocínio, portanto, para uma inteligência artificial, você não vai aprender. Trabalhando a hipótese de que o próximo governador ou a próxima governadora, depois de eleito, convidasse vocês dois para redesenharem o sistema educacional do Estado, o que é que vocês fariam? Eu penso que o processo de interiorização, de pensar nas dimensões territoriais e regionais, é algo que é fundamental. A gente tem um estado, a gente traz muito essa questão bairrista, né? Pernambuco, meu Mas país. são vários Pernambuco. Exatamente. Pernambuco é muito diverso, tanto em termos físico-ambientais, quanto em termos culturais, em termos sociais e econômicos. Então, a gente precisa pensar nessa diversidade e a educação ela não pode estar dissociada disso. Então, é necessário pensar estratégias que eu acho que o ensino superior já tem feito isso em alguma medida, ainda não é o suficiente, mas eu acho que tem caminhado nessa direção de pensar no ciclo produtivo local, regional, a partir dos arranjos produtivos locais, por exemplo, que a gente tem Garanhuns, Caruaru, Petrolina, para tirar essa centralidade da região metropolitana do Recife e fixar esses estudantes, esses novos profissionais em seus territórios. Com certeza, uma das coisas que eu faria em sendo secretário seria o maior programa de requalificação docente já visto nesse país. Porque o fundamento da escola é a construção dessas relações entre professores e estudantes. Esse é o locus da construção do conhecimento e do desenvolvimento de competências. Com ou sem tecnologias digitais, é ali que reside e que se forma de verdade as pessoas para o mundo profissional, para o mundo da emocionalidade, enfim, para a vida. Então, esperem que vocês teriam o maior programa de requalificação. Eu chamo requalificação porque é necessário você tratar lá nas licenciaturas, mas muito necessário você tratar do professor que está atuando já na escola, do professor e da professora. Então, isso é absolutamente necessário. Veja, e isso está conectado com um monte de coisas que Mariana já comentou. A gente tem que tratar as universidades, porque você tem profissionais e especialistas lá que vão ou fariam parte dos times, né, que vão fazer isso. E aí veja, a interiorização muito bem pontuada pela Mariana pode ser liderada, por exemplo, através de distritos de inovação, a exemplo do que o Porto Digital tem feito, indo para Caruaru, para Petrolina, proximamente e assim por diante. E, Francisco, eu acho que a gente não tem como falar de educação, de avanços na educação, sem falar da valorização profissional. Isso é algo amplamente discutido, como o professor, ele é hoje uma profissão que trabalha muito. A gente vê um processo de precarização do trabalho docente muito grande na escola, na universidade. É uma carreira que é dolorosa. Às vezes é necessário trabalhar em 2, 3 escolas para conseguir ter
ter ali um salário digno. Então, a gente não tem avanço na educação sem esse professor ganhando bem, tendo tempo para se qualificar e requalificar com um espaço adequado de trabalho, né? Então, a gente precisa pensar na dimensão do profissional, né? Das Sim. pessoas que fazem a educação. E os estados que hoje mais crescem no Brasil em termos de educação foram estados que valorizaram a carreira docente. Né? A gente tem exemplo do Maranhão, na Universidade Estadual do Maranhão, que tem uma carreira excelente hoje. No Ceará, educação básica. Né? Então, a gente tem alguns exemplos que são que podem inspirar Pernambuco nesse movimento. Bom, o Pernambuco em Perspectiva se despede. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados. Muito obrigada. Semana que vem tem mais e o nosso tema vai ser Primeira Infância. Não percam. Até lá.